amável, gente. Eu já estive lá dentro cerca de 10 vezes acompanhando visitantes e pessoas da imprensa. E em cada uma dessas vezes eu me emocionei como se fosse a primeira vez. Muito bonito. São Paulo, a capital econômica e de maior crescimento populacional do Brasil e da América do Sul. Um colosso criado pelo homem, audaciosamente voltado aos céus. São Paulo, metrópole gigantesca, apinhada de pessoas e atividades. Símbolo digno de uma grande nação. Uma cidade de milhares de dimensões, centro pulsatório em direção à qual convergem a multidão de esperançosos e destemidos. No meio do dinamismo e do afã desta cidade energética, perto e ainda de uma certa maneira, longe do barulho e da multidão, está situado o mais novo aditamento ao panorama íngreme de São Paulo. O recém-terminado templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, comumente conhecida como os Mormons. Para o transeunte comum, esta estrutura, embora surpreendentemente linda na aparência, poderá se constituir em mais uma outra obra, numa cidade já cheia de maravilhas arquitetônicas. No entanto, para os milhares de membros da Igreja Mórmon no Brasil, bem como os Mormons em toda a América do Sul, este templo é a realização de um sonho que eles acalentaram por muitos e muitos anos. Um dos traços mais surpreendentes do prédio é a torre localizada na parte superior da entrada do templo. A torre termina com uma agulha de porcelana esmaltada, coberta de ouro de 24 quilates. A aparência externa do Templo de São Paulo revela um prédio de grande beleza, embora simples em suas linhas gerais. O templo está situado no lado oeste da Avenida Professor Francisco Morato, de São Paulo. Com o término deste templo, São Paulo torna-se a 17ª cidade do mundo a possuir um prédio como este. Sou Ross Jensen. A minha designação aqui é de representar a igreja para ver que o templo foi construído de acordo com as plantas e as especificações. E realmente eu respondo à igreja pela construção. Dificuldades e muito trabalho em achar realmente os materiais que foram especificados. Por exemplo, as fachadas do templo foi indicado que deveria ser de mármore branco. Depois de uma procura muito longa, não existia material que nós queríamos. Então nós decidimos fabricar aqui mesmo na obra. Os Mormons utilizam seus próprios moldes de borracha para a construção dos bois e da pia batismal. Isto porque este é um componente único e tipicamente Mormon. O projeto deste templo foi traçado por uma equipe de arquitetos especialmente selecionada. A unidade e cooperação desta equipe foi essencial para se conseguir uma construção que não fosse apenas admiravelmente linda, mas também planejada para cumprir com os seus propósitos, os quais os Mormons consideram ser de natureza divina. Os melhores e os mais duráveis tipos de materiais foram utilizados em sua construção. A Elder Jensen me convidou para colocar o ouro dentro das letras da fachada. Eu fiquei bastante surpresa de início, porque era uma coisa que eu não tinha experiência, eu nunca havia feito esse trabalho. E, ao mesmo tempo, muito feliz, porque nós, membros da igreja, nos sentimos muito felizes quando podemos doar algum trabalho. E, especialmente esta casa, para mim foi um convite maravilhoso. E durante o tempo em que eu estive
Colocando ouro dentro das letras, eu tive diversas experiências que me fizeram sentir a realidade da vida, embora sejam apenas coisas materiais, mas eu tive muitas experiências espirituais deste trabalho. A construção de um templo em qualquer lugar para a igreja é uma coisa muito importante. É parecido e muito relacionado com a construção dos templos de antiguidade entre os israelitas e os judeus no tempo de Jesus Cristo. E assim é que desde a igreja foi fundada em 1830, a primeira coisa que foi pensada foi a construção de um templo sagrado para o Senhor. Agora, esses templos não são como as capelas ou casas de reuniões, mas para ordenanças muito especiais e sagradas. E com todos os membros, é necessário, de acordo com a sua fé, que eles entrem nos templos para completar o seu casamento para a eternidade e para selar as suas famílias, para ter a união eterna. Isto é de acordo também com a crença da igreja, que as famílias continuem depois da morte, mas só através dos poderes do sacerdócio. Olha, eu estou tão impressionado e tão emocionado que hoje para mim é um dos dias mais felizes da minha vida. Tudo me impressionou aqui, desde as pessoas que nos receberam e nessas andanças que tivemos nesta casa, nós ficamos emocionado porque sentimos que, na realidade, os mormons encaram a vida de uma maneira que eu nem sabia que isso existia. Bom, tudo de uma maneira geral, né? Não se pode dizer, naturalmente, a pia batismal impressiona. O que eu devo exaltar de início é a organização que os mormons possuem. Muito bem organizado, negócio bem feito, e eu achei assim salas suntuosas, encontrei salas suntuosas, coisas muito bonitas de serem vistas, coisas assim que eu não conhecia, que eu me surpreendi com a religião dos mormons, exatamente por essa organização e por essas coisas que eles me mostraram, tudo isso. Me impresionó todo, lo hallé maravilloso, es una obra verdaderamente salomónica, es genial, es una obra digna de Dios y de la religión. ¿Y usted? Bueno, generalmente hablando todo es muy lindo, pero lo que más me impresionó fue la capilla celestial. Un lugar ideal para meditar, tiene paz y tranquilidad y reúne todas las condiciones necesarias para alcanzar una paz espiritual. Eu me senti muito feliz com isto. Seria triste por esta minha vida se não pudesse ter participado de alguma forma das coisas que são feitas aqui no templo. E nós participamos com doações e particularmente com trabalho, execução de cadeiras para as salas de selamento, a sala celestial. Em todo lugar, sente-se a presença de uma elegância simples e reverente por seus delicados trabalhos artesanais. Bom, o templo, para mim e minha família, representa uma das maiores aspirações que sempre tivemos, porque já conhecemos a igreja há aproximadamente 10 anos e conhecendo os ensinamentos acerca do casamento para a eternidade, do selamento dos filhos e mesmo o reencontro dos nossos antepassados no futuro, isto para nós significa muito e muito. Sí, de una manera general, el Templo de San Pablo es una bendición para todo el pueblo, no solamente de San Pablo, Brasil, pero por todo el pueblo de Sudamérica. Tiene una importancia muy grande para los santos de los últimos días, porque representa la cosa más importante en la vida del hombre, de unir su familia, su esposa, a sus hijos y tener su familia unidas por toda la eternidad. Ese es uno de los propósitos del templo. El otro también es propiciar a los entes queridos, los que ya son muertos, la posibilidad de tener las mismas bendiciones que nosotros tenemos acá. O sea, de tener nuestros padres, nuestros hermanos que han fallecido, que ya se han muertos,
juntos por toda la eternidad. Nosotros creemos que la vida no es solamente la que tenemos aquí en la tierra, pero que tenemos también la seguridad de que podemos vivir en la eternidad com todos os parientes. Eu senti realmente uma paz muito grande. Eu acho que esse templo transmite assim que realmente é uma coisa respeitável, uma coisa de Deus. Eu penso que é uma bênção para todos nós, membros da igreja, desta área. Esperamos ansiosamente pela oportunidade de poder trazer a nossa família após a dedicação para nos selarmos para toda a eternidade. Nós acreditamos que o templo será uma bênção, não apenas para os membros da igreja, como para todo o povo dessa região. Eu acho o templo muito bonito e o que mais me impressionou foi a pia batismal. Eu gostei da sala celestial e da sala que nós fazemos o selamento para a eternidade. Casa aqui na terra e fica com a vida toda no céu. Eternidade com os filhos, assim. Nesse templo, particularmente, eu sinto uma emoção toda peculiar, porque é o nosso templo, o templo de São Paulo, o templo do Brasil e da América do Sul. Então, realmente, é uma sensação estranha, diferente e muito emocionante, realmente. Já na porta de entrada, depara-se com a singeleza e o cuidado especial do acabamento de cada detalhe dos diferentes lugares do templo. Nós acreditamos que a vida da família deve existir para sempre. E o propósito do templo é para selar famílias, não somente para esta vida, mas para a eternidade. Por exemplo, eu acredito que eu sou selado a minha esposa. Não só para esta vida, a morte não vai terminar com nossa associação, mas vai durar para sempre aqui, porque estamos selados mesmo no templo. Para os mormons, este prédio é realmente a casa do Senhor. Esta é a sala de recepção do templo. Após a dedicação do prédio, os membros fiéis da igreja passarão por aqui para participarem dos mais elevados sacramentos de sua fé. Esta é a sala das noivas, onde as jovens noivas se preparam para a cerimônia do casamento eterno. Esta sala chama-se Sala de Casamento e Selamento. Aqui, os mormons realizam suas cerimônias sagradas, inclusive a cerimônia do casamento eterno. Um casamento que perdurará além desta vida. No altar, os mormons realizam suas cerimônias sagradas, inclusive a cerimônia do casamento eterno. Um casamento que perdurará além desta vida. No altar, os noivos são unidos para toda a eternidade. Os mormons creem que não há outra instituição na sociedade que seja mais importante que a família. Nessa conformidade, estas ordenanças estabelecem laços entre
pais e filhos, a fim de que perdurem em amor para sempre. Realizam também cerimônias de casamento no templo em favor de outros. Nesta sala espaçosa, os mormons realizam